Bom dia! A paz do Senhor. Olá, o pessoal aí do Facebook, estamos aí, né, consertando a conexão, entrando agora. Você que está em casa, bom dia. Você, motorista de Uber, nosso Deus, nós temos muitos motoristas de Uber de 99 que estão agora com a Rádio Impacto para ouvir o que nós temos para compartilhar nesta manhã. Deus é lindo, Deus é tremendo, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de provisão. Ele é o nosso lugar secreto, Ele é a nossa fonte inesgotável. Ele é o nosso refúgio, o nosso lugar de descanso. É onde nós encontramos refrigério nesta vida. É na presença do nosso Deus. Ele é a nossa alegria e a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Por isso, nada melhor do que compartilharmos da palavra do Senhor a cada manhã, de segunda, quarta e sexta-feira. Márcia Martins, às 10 horas da manhã com vocês, para compartilhar vida, para trazer esperança, para trazer luz, para trazer bom ânimo para você. Ok? Se você está conectado, se você está escutando esta palavra, você está no lugar certo, que é como Jesus disse para a samaritana à beira do poço. Se você quiser, eu tenho para te dar água viva de Deus. A palavra do Senhor é água viva. Nós estamos aí com os pequenos tropeços, pequenos cortes na conexão da internet. Eu não sei o que está acontecendo com a internet esses dias. Eu estou tendo bastante dificuldade no meu celular. Eu creio que vocês também não estão dando para entender o que está acontecendo com as nossas conexões, né? Mas vamos em frente. Bom dia, Maria Luísa, já conectada. Vamos. É cheio de glória, força e poder estão diante de ti. Eu estou com muitas coisas para compartilhar. Elas estão empilhando, né? Estão fazendo uma fila de mensagens que eu gostaria de estar trazendo para vocês, ok? Então, nós temos que, devagar, nós vamos trazendo aquilo que o Senhor precisa falar com você e que tem falado comigo. Hoje de manhã eu já abri aqui no Isaías 50, falei, gente, essa palavra ela está falando comigo. É lindo esse trecho que começa do verso 4 adiante, vai falar do sofrimento e a fidelidade do servo de Deus. Na verdade, toda palavra no Antigo Testamento, ela está apontando para Jesus Cristo. Mas como nós agora somos um com Ele, né? Jesus Cristo é um conosco, então tudo aquilo que, né, quase tudo aquilo, né? Não tudo aquilo que se aplica a Jesus vai se aplicar também a nós. Então, este primeiro trecho aqui, não sei se está dando uma microfonia aqui, gente, vamos ver. Diminuir aqui. Bom, o Senhor Deus me ensina o que devo dizer. Isto é uma realidade para mim. Porque quando eu venho para esse microfone da rádio 3 vezes por semana para trazer uma palavra viva, algo transformador para a sua vida, algo que foi revelado, que foi vivificado pelo Espírito de Deus para que eu possa trazer para vocês e gerar vida, isso é só mesmo obra do Espírito de Deus. Então, isso é uma verdade para mim. O Senhor Deus me ensina o que eu devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Tá vendo? É o que eu disse no começo do programa. Só tem um jeito de você ser reanimado, é através de ouvir a palavra de Deus, de ouvir mensagens de edificação, né? Um jeito de você ser reanimado é você pegar a sua Bíblia e para o seu cantinho, em espírito de oração, vai ler a palavra do Senhor, vai meditar na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, ela é transformadora. Quando você faz isso, que você pega a sua Bíblia, que você vai ler a palavra de Deus, meditar no que você está lendo, você vai ver que você vai começar a tomar como que uma infusão de sangue, né, novo na sua vida. Você vai se sentir
alegrada, em paz. É maravilhoso, não tem remédio melhor do que a palavra de Deus. As pessoas estão enchendo os consultórios médicos porque estão doentes, elas estão cheias de ansiedade, de medo, né? Uma galera imensa tomando remédio para dormir, remédio para se sentir melhor. Quando não tem nenhuma receita melhor do que essa, que possa ser dada, que vai fazer você se sentir bem, que é você gastar tempo com Deus, é você dobrar o seu joelho, ir para o seu canto, sentar no lugar quieto, começar a meditar na palavra do Senhor, orar ali aquilo que você está lendo, tentar absorver. Isso vai te curar. Você não precisa de remédios para ansiedade. A palavra de Deus é o remédio que precisamos, a palavra de Deus é a nossa cura. Ela é a fonte de vida, de paz, de alegria, de bem-estar, de bom ânimo. Tudo o que precisamos está ali. O meu conselho para você, abra o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito para a igreja. Ele é a carta mais diretamente endereçada a nós, foi o Evangelho de João, e ele é maravilhoso. Jesus, ele fala tanto ali com seus discípulos, e hoje nós somos discípulos de Cristo, ele está falando conosco através da carta de João. Bom dia, Marina Nascimento, paz para você também. Vamos continuando Isaías 50. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. Todas as manhãs o Senhor ouvir com atenção é você pegar a palavra, ler alguns versículos, prestar atenção, meditar, né? Ingerir aquele pedacinho da palavra até que se torne vida para você, porque o Espírito de Deus, ele nos ensina. Todas as manhãs faz com que tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. E as palavras do Senhor são espírito e são vida para nós. Amém? O Senhor Deus me deu entendimento, e como Ele tem me dado entendimento da palavra dEle nesses dias. Eu não me revoltei nem fugi dEle. Agora, esses versos aqui apontam diretamente para Jesus na cruz, né? Para Jesus sendo sacrificado, tudo que Ele passou. Ofereci as minhas costas aos que me batiam. Veja bem, hein? Isso é Isaías. Pelo menos 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele já anunciou o do Messias. Isaías, o livro de Isaías é como se fosse um livro do Novo Testamento que está no Antigo Testamento, de tanto que ele fala do ministério de Jesus. Ofereci as minhas costas aos que me batiam. Ele ofereceu as costas. Olha que coisa terrível, né? Que coisa tremenda. Né? Você nunca faria isso, um ser humano normal nunca faria isso, tentaria fugir, mas ele não tentou fugir, está aqui. Eu não me revoltei nem fugi, né? Eu ofereci as minhas costas aos que me batiam. E o rosto, ele ofereceu o rosto também aos que arrancavam a minha barba. É a coisa mais dolorosa que tem, você puxar a barba de um homem. E também tem a ver com honra, né? A honra dele como homem foi completamente pisada, ele foi completamente humilhado, zombado no nosso lugar. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Que coisa, né, horrível, as pessoas cuspindo no teu rosto. Meu Pai, foi muita humilhação que o Senhor passou por nós. Mas, apesar de tudo isso que Ele passou, de toda vergonha, Ele levou toda a nossa vergonha sobre Ele, Ele foi exposto publicamente nu
numa cruz. Veja bem todo o vexame que ele passou no nosso lugar, mas ainda assim, olha o que a palavra diz em Isaías 50. Mas eu não me sinto envergonhado. Nós temos falado esses dias sobre a vergonha. Hoje eu vou priorizar para que eu consiga terminar o compartilhamento sobre vergonha. Vou fazer esse esforço. Eu queria trazer outras coisas, mas vamos terminar, né? Porque senão eu já não consigo. Eu começo uma coisa, fica pela metade, começo outra, fica pela metade. Vamos terminar falando sobre vergonha hoje, até onde der. Muito bem. Jesus Cristo foi exposto no nosso lugar, ele levou toda a nossa vergonha sobre ele, mas ainda assim ele diz, eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado. As pessoas tentaram humilhar o Senhor de todas as maneiras. E às vezes as pessoas elas podem tentar nos humilhar. Mas as pessoas elas só vão conseguir nos humilhar se nós nos sentirmos humilhados. Elas podem tentar fazer de tudo para nos envergonhar, mas nós só vamos nos envergonhar se nós nos sentirmos envergonhados. Você já ouviu, né, aquela frase, quem não deve, não teme? Então, se as pessoas tentam te envergonhar, mas você não deve nada, aquilo tudo é mentira, você não vai se sentir envergonhado, porque a tua consciência está limpa, porque você está firme no Senhor, e o Senhor vai te sustentar. E por mais que tentem te humilhar, você só vai se sentir humilhado se você tiver orgulho em sua vida. A gente se sente humilhado porque as pessoas, elas ferem o nosso orgulho. Mas se você não está, né, no orgulho, elas não têm como te humilhar. Não é? Se você está no espírito e não na carne, elas não vão conseguir te atingir. Por quê? Você se sente com vergonha, você se sente humilhado como uma reação da sua carne. Não é uma reação do espírito, porque o espírito daquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o espírito daquele que nasceu de novo, é perfeito. É o espírito de Cristo habitando em você, é o espírito do próprio Deus que habita em mim, que habita em você. Então não há como ser atingido por essas coisas. O que é atingida é a nossa carne. Então o jeito é você levar a sua carne para a cruz, né, e você começar a andar em espírito, ser guiado pelo espírito. E aí nada do que as pessoas te fizerem vai te atingir, vai te importar. Você vai estar num outro nível de comunhão com o Senhor. E assim estava, né, Jesus. Assim estava o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tá? Ele diz aqui, falando do Messias. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado. Jesus sabia que ele não seria humilhado, ele não seria vencido, ele não seria derrotado, ele sairia vencedor. Pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Eles não podiam atingir, ninguém tinha nada contra ele, ele era sem pecado, ele estava inocente. Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos vão desaparecer, serão como um vestido que as traças destruíram. Hoje nós podemos dizer isso sobre nós mesmos. Quem poderá nos condenar se é Jesus Cristo quem nos justifica, que se é Deus quem nos perdoou e nos inocentou, já nos julgou e nos considerou inocentes por causa do sangue de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus a nosso favor em nosso lugar. Já fomos julgados e já fomos inocentados, graças à grande salvação provida por Jesus Cristo. Somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Não há ninguém que possa nos julgar e nos condenar. Já fomos absolvidos diante do nosso Deus. E os nossos inimigos, os demônios, todo o inferno,
eles um dia vão desaparecer, eles vão ser destruídos como um vestido que a traça corrói. Eles vão ser julgados para sempre no lago de fogo e enxofre. Agora o salmista continua. Salmista não, porque aqui é Isaías escrevendo. Escutem, vocês que temem o Senhor. Estou falando com você. Você tem andado em temor a Deus, você tem andado em santidade de vida, então é contigo que eu estou falando. Você que obedece às ordens do seu servo, né? Obedece às ordens de Jesus Cristo. Se o caminho em que andam é escuro, e como temos andado, né, na escuridão desta terra, mas lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Se o caminho que vocês andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor. Não importa, né, o que nós estamos vendo, confiem no Senhor. Vamos confiar no nosso Deus. Ponham a sua esperança no seu Deus. Quando nós colocamos a nossa esperança no nosso Deus, a nossa esperança não falha. Não falha, porque o amor do Senhor não falha. E a nossa esperança é baseada neste grande amor que o Senhor tem por nós, que Ele provou ao dar Jesus Cristo para nos resgatar das trevas para a luz. Se você, né, é daqueles que temem ao Senhor, confiem no Senhor, mesmo que pareça escuro. Não seja como esses aqui, ó. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam de flechas incendiárias, todos vocês vão cair no fogo que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará este castigo, um sofrimento horrível os espera. Então, aqueles que confiam no Senhor subirão com as asas da águia nas alturas, né, serão guardados no abrigo do Altíssimo. Mas aqueles que confiam em si próprios, que vão acender aqui a própria fogueira e vão se armar com as próprias armas, com flechas incendiárias, esses vão ser mortos pelas suas próprias flechas. Não é? Eles não vão se salvar porque não confiam no Senhor. Eles vão estar debaixo do castigo e um sofrimento horrível os espera. Então esse é o tempo da sua salvação. Se você não tem confiado no Senhor, se você não entregou a sua vida a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, se você não nasceu de novo, se você não está cheio do Espírito, se você não tem andado guiado pelo Espírito, se você não teme a Deus, se você não honra o Senhor na tua vida, então você tem o que temer. Senão, né, você está num alto e seguro lugar, protegido debaixo das asas do Altíssimo. Amém? Você pode dizer isso? Hoje eu sou livre. Nossa, isso é maravilhoso, você poder dizer isso e ser verdade na tua vida, que você não tem mais cadeias, mais prisões na sua alma, que o Senhor te libertou, né, para a liberdade dos filhos de Deus que nós somos chamados. Bom, nós começamos a falar sobre a vergonha o outro dia e nós vimos que o homem pecador ele está em inimizade contra Deus, que ele é filho da desobediência, que ele está em rebeldia contra Deus. E quando nós somos capazes de nos voltar em amor para Deus, isso mostra que nós saímos das trevas para a luz. Aquele que é só religioso, como os fariseus, ele fica indignado com as grandes demonstrações do Espírito de Deus, quando nos quebrantamos, quando choramos na presença do Senhor, quando, né, realmente confessamos os nossos pecados. Aqueles que têm a sua consciência pesada, eles ficam indignados com as manifestações da glória de Deus sobre as nossas vidas. Né? Salmo 40, de 1 a 3 diz, Ele colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Além de nós reconhecermos que pecamos, né, que é a questão da culpa, nós temos, né, a questão da vergonha, que nós andamos falando sobre, e temos também a condenação. Nós temos esses três níveis de coisas que parecem muito um com o outro. Você se sentir envergonhado, você
ficar, né, se sentindo culpado, ou você ficar oprimido pela expectativa da condenação. Sentir vergonha é uma coisa mais profunda. Não é por alguma coisa que você fez e te deixa culpado, mas é por aquilo que você é. Entendeu? É algo assim que você sente que você é uma pessoa que não pode ser vista pelas outras. Se as pessoas olharem para você e realmente ver quem você é, elas vão descobrir que você é uma péssima pessoa. Então isso é a vergonha. A vergonha te mantém em cadeias, em prisões, né? Mas ela tem também um aspecto positivo, é isso que nós vamos ver. Sentir vergonha é porque você se sente inadequado, tá? Mas, por outro lado, a vergonha aponta para uma consciência também que está funcionando. E ela é capaz de nos ajudar a transformar os instintos malignos do nosso coração e destruir em nós todo ídolo de autossuficiência. Então, às vezes, o Senhor permite que a gente passe situações de vergonha, justamente para ter o nosso ego atingido, quebrado, não é? Para que a gente não fique cheio de si, achando que somos, né, melhores que os demais. Good morning, Sobit. Bom dia. Love you too. Esse é o pastor Sobit, lá do Nepal. Ele vem sempre dizer um olá. Deus abençoe. Gente, então, a vergonha é o ferir da nossa carne com as verdades de Deus. Isso é um dos motivos, né, mais verdadeiros, né? A vergonha é uma reação da nossa carne ferida com as verdades de Deus e que vai levar a nossa carne à morte. E eu queria ver, esse é um dos aspectos da vergonha. Nós vamos em Daniel 4:37 falar sobre Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Nós temos isso lá no livro de Daniel. Daniel estava em Babilônia e Nabucodonosor, ele se vangloriou, né? Olha que lindo, né? Olha o jardim que eu construí, olha esse reino maravilhoso que eu construí. Ele se encheu de soberba e Deus então humilhou. E ele ficou 7 anos com uma doença que chama licantropia, que ele virou como um animal selvagem, que as unhas cresceram, o cabelo, a barba cresceu, ele ficou comendo grama, né? Ficou louco durante 7 anos, como um julgamento do Senhor sobre a vida dele. Vamos ver aqui, olha o que diz o 4:36, 37. Vamos começar até um pouquinho antes, tá? O rei disse ao rei Nabucodonosor, depois de passados 7 anos que ele estava como um animal, sendo humilhado, sendo envergonhado, ele era rei do império mais poderoso daquela época, de repente ele caiu. Depois de passados 7 anos, e 7 é o número completo, ok? Eu olhei para o céu, diz Nabucodonosor, e o meu juízo voltou. O que significa que ele olhou para o céu? Ele se voltou para Deus, né? Veio uma consciência nele. E ele levantou os olhos para Deus, ele focou em Deus. Ele reconheceu o pecado dele. Aí ele diz, e o meu juízo voltou, que ele estava louco. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Aqui ele está louvando e ele encontrou e está louvando ao verdadeiro Deus. E é interessante que a primeira coisa que ele faz, né, é agradecer. Agradecer, porque Deus estava devolvendo a ele o juízo. Então ele se tornou capaz de adorar, de louvar o Senhor. E deu glórias a Deus, porque antes ele não havia dado glória a Deus e ele se transformou como um animal. Assim é
a humanidade caída pelo pecado. São como animais irracionais, sem juízo, incapazes de dar glória a Deus. E ele diz assim: o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. O reino de Nabucodonosor ia ter fim. Ele mesmo quase teve um fim, não é? E ele reconhece que existia um poder maior que o dele, um reino muito superior ao dele, que não teria fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que ele quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que ele faz. Muitas vezes nós queremos obrigar o Senhor a nos explicar o que é que ele faz, por que ele está fazendo daquela maneira, por que as coisas não estão acontecendo de outro jeito. É como se nós tivéssemos capacidade de entender a Deus. E não temos, não é? Senão ele seria homem, não seria Deus. Seria um igual conosco, não seria o nosso Criador. Logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor, eu recebi outra vez a minha honra e o meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo com mais poder do que antes. Eu escrevi algo sobre a história de Nabucodonosor que é muito tremendo. Ele é um tipo de todos nós que um dia vivíamos no orgulho e caímos. E Deus nos restaurou, não como Adão no começo, mas com uma honra ainda maior, como filhos de Deus, irmãos iguais como do segundo Adão, Jesus Cristo. Somos co-herdeiros do reino de Deus, com uma honra ainda maior do que antes da queda. Antes da queda do homem, nós tínhamos, né, um relacionamento com Deus. Agora, depois que fomos restaurados em Cristo Jesus, nós passamos a pertencer à família de Deus, esposa do Cordeiro, filhos do Deus Altíssimo. Então, nós temos uma honra e um reinado muito superior ao que tínhamos antes, não é? E isso, então, é a história do Nabucodonosor. Ele também recebeu mais honra agora do que antes. E a majestade e a glória do reino dele se tornaram muito maiores do que antes. Os meus conselheiros e as altas autoridades do governo me receberam de volta. Nós também fomos recebidos de volta nas cortes celestiais. Fui rei de novo com mais poder do que antes. Essa é a nossa história. Portanto, eu, rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Gente, esse testemunho do rei Nabucodonosor é algo assim muito, muito tremendo. Como ele se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus e reconheceu o Deus de Daniel como o único e verdadeiro Deus. E mesmo tendo sido humilhado, passado 7 anos como animal, ele diz, tudo o que ele faz é certo e justo. Ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. E ele, Nabucodonosor, ele estava muito orgulhoso, né? Ele precisava ser corrigido. Bom, se o tratamento de vergonha é suficiente para Israel, e eu sei que Deus muitas vezes humilhou, não só Nabucodonosor, humilhou Israel muitas vezes, permitindo inclusive que ficassem 400 anos como escravos no Egito, fossem levados para o cativeiro assírio, para o cativeiro babilônico, fossem mortos,
né, por Hitler, 6 milhões de judeus, né, colocados em sacrifício, em holocausto. Quantas vezes o Senhor já humilhou o povo de Israel? E nós sabemos que uma dose maior de humilhação ainda está por vir para que Israel possa reconhecer a Jesus Cristo finalmente como Messias. Nós, como igreja, também precisamos deste mesmo tratamento, de sermos envergonhados. A igreja de Laodiceia, né, diz: eu sou rica, sou abastada, eu tenho tudo. Né? E o Senhor fala para essa igreja, que é a igreja do nosso tempo: você nem sabe quanto que você é miserável, o quanto você está nua, o quanto você está cega. Essa igreja é uma igreja orgulhosa que também precisa caminhar por esse caminho, né, de ser envergonhada. Nós somos, né, os primeiros frutos, a igreja está recebendo, né, esse tratamento. Vamos dar um pulinho lá em Sofonias, no livro de Sofonias, no capítulo 2, de 1 a 3, falando sobre vergonha. Vamos achar aqui Sofonias, porque Sofonias ele é bem pequenininho. Abacuque, Sofonias 2. Logo no comecinho, Sofonias 2. Está tudo pregadinho esses profetas aqui. Pense bem e tome juízo, povo sem vergonha. Olha, essa palavra era para o povo de Israel e é para a igreja de hoje. Nós vimos, né? Se você não viu, vai lá no meu canal de YouTube, Márcia Entre Nações, sobre Judas Iscariotes, o traidor, e quem são os Judas dos nossos dias. Como nós temos, né, uma liderança com o coração de Judas. Vá lá para você poder, né, também passar no crivo de Deus, para você conhecer melhor, né, o que nos leva a trair a Jesus. Pense bem e tome juízo, povo sem vergonha. Antes que vocês sejam levados embora como a palha que desaparece num só dia, antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira do Senhor, voltem para Deus todos os humildes deste país, todos os que obedecem às leis de Deus. Façam o que é direito e sejam humildes, talvez assim vocês escapem do castigo do dia da ira do Senhor. Então, existe um povo sem vergonha que está sendo exortado a ser humilde, a andar em mansidão e humildade, reconhecendo que só Deus é Senhor, temendo ao Senhor. E Oséias 5, tá, vamos lá em Oséias, no capítulo 5. Oséias vai estar para cá. Vamos achar aqui Oséias. Tudo profeta pequenininho. Tudo encostadinho aqui um no outro. Oséias, achei Oséias 5, verso. O primeiro verso aqui eu marquei 15, tá? Vamos um pouquinho antes. Quando Israel percebeu que estava doente, Judá notou que também estava ferido. É como o rei Nabucodonosor, né? Caiu em si. Israel foi procurar a ajuda do poderoso rei da Síria. Não foi procurar a ajuda do Senhor. Mas ele não os pôde curar, nem fazer sarar os seus ferimentos. Só o Senhor pode. Como um leão, aí o Senhor fala, como um leão eu atacarei os povos de Israel e de Judá. Eu os farei em pedaços e depois irei embora levando-os comigo. E ninguém os poderá salvar. Deus iria humilhá-los, né? Deixá-los envergonhados. Então voltarei para o meu lugar e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado
e na sua aflição venham me procurar. Depois vai, aqui no capítulo 6, 2, né, ele vai dizendo, no capítulo 6 continua, venham, voltemos todos para o Senhor. Ele nos feriu, né, ele nos envergonhou, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a uns 2 ou 3 dias, no máximo. Essa versão aqui, ela perturba a tenhora, o significado, né, a revelação. Não é aqui, daí uns 2, 3 dias. Ele nos dará novas forças e nos porá de pé, e nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. E virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Né? Aqui é depois de 2 dias ele estará ferido e no 3º dia nos ressuscitará, né, com ele. Isso está falando aqui dos 2000 anos né, até a vinda de Jesus. Depois de 3 dias ele virá para nos resgatar. Fala, né, da ressurreição. É um significado profundo que essa versão, quando facilita, muitas vezes ela quer facilitar e ela atrapalha. Então, a nossa casa como igreja, ela está dividida e ela vai ruir. Né? Jesus fala sobre isso, sobre essa casa, para a gente não edificar a casa sobre a areia, né? Que uma casa dividida, ela não permanece de pé. E hoje nós vemos uma igreja dividida, e, né, que está completamente arruinada por tantas divisões doutrinárias, divisões teológicas, todo tipo de divisão provocada por todo tipo de pecado. É uma igreja que está dividida e vai ruir, não vai conseguir ficar de pé. Por isso, né, Deus precisa mostrar as nossas vergonhas. Nós precisamos nos arrepender, precisamos nos envergonhar do nosso pecado para que possamos ser restaurados, como Nabucodonosor foi restaurado quando ele voltou o juízo, né? Lucas 22, 32, nós vamos lá. Deus nos humilha e nos deixa sentir vergonha, porque Ele nos ama e Ele quer nos exaltar. Ele quer completar a sua obra em nós. Vamos lá, Lucas 22, 32. Foi quando Jesus fala com Pedro. Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Nós vamos ver no próximo programa profundamente isso aqui. Como que Jesus não disse, Pedro, não, o Senhor estava falando com um homem caído, Simão, aquele antes que ele encontrasse Jesus, né? O homem não redimido, o homem carnal. Jesus estava falando aqui com o homem carnal. Simão, Simão, escute bem, escute. Porque o homem carnal, ele não ouve as palavras do Senhor com atenção, ele não entende, não é? Ele não vigia. E o Senhor fala com ele, Simão, Simão, escute bem, Satanás, ele já conseguiu licença, olha isso. Vamos falar no próximo programa como que ele obteve licença do Pai para pôr à prova os discípulos de Jesus Cristo, aqueles que caminhavam com ele, que estavam debaixo das asas de Jesus, debaixo da intercessão contínua do Mestre. E ainda assim, Satanás obteve esta autorização. Nós vamos ver por quê. E ele vai peneirar vocês como lavradeira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Nós vamos ver como é este processo, tá bom? Enfim, eu não quero continuar aqui nesse texto, é só para vocês saberem, né? Quando o galo cantou, Pedro já havia negado Jesus por 3 vezes.
e ele foi muito envergonhado. E nós vamos ver por que Jesus permitiu. Porque o Pai permitiu que Pedro fosse exposto a tamanha vergonha. Tá? Deus, ele nos humilha e nos deixa sentir vergonha, porque nos ama e ele precisa destruir a nossa autossuficiência. Você já passou por esse processo de ser envergonhado? Eu já. Nossa, é terrível. Porque você é como se alguém te puxasse a roupa e te deixasse nu. E você, de repente, toma consciência que você não é aquela pessoa que você pensou que você era. Né? Que você tem muita coisa em você que precisa ser removida. Muito orgulho, muita soberba, muita autoconfiança, muito justiça própria. Né? Você é um religioso, é fácil, você aponta o defeito dos outros e julga como se você fosse melhor do que o outro. E aí Deus permite. Deus permite que você veja a extensão da tua nudez. Tá? E Ele expõe o seu pecado diante de todos para que você passe por esse processo de vergonha como o rei Nabucodonosor. E aí você vai ver, né, que você precisa andar em humildade com os irmãos, em humildade na presença do seu Deus. E a vergonha, como eu disse, ela vem acompanhada bem de perto da culpa. A primeira vez que o homem se envergonhou foi no Jardim do Éden. Eles, de repente, eles estavam nus e eles nem tinham consciência disso, né? E, de repente, eles pecaram, comeram do fruto da árvore proibida, a consciência deles começou a funcionar, a discernir entre o bem e o mal, e eles viram que eles tinham traído ao Deus Pai, né? Tinha havido ali aquela traição horrível, aquela desobediência, fizeram acordo com Satanás, e veio a vergonha, porque eles então reconheceram que estavam nus. A nudez do pecado. E eles ficaram muito constrangidos e eles correram para cobrir aquela nudez, pegaram umas folhas de figueira, né, e estavam ali achando que tinha até conseguido esconder o pecado. Mas quando ouviram a voz do Senhor na viração do dia vindo pelo jardim, correram e se esconderam no meio das árvores, porque aí veio aquele sentimento horrível de culpa e de condenação. Ele vai ver que nós fizemos uma coisa errada e ele, né, meu Deus, nós precisamos nos esconder porque ele vai nos achar, ele vai nos julgar, ele vai nos condenar. E aí, né, eles buscaram um refúgio. A culpa hoje, tá? E aí eu vi pesquisas sobre isso, estudos sobre isso. A culpa hoje está presente em apenas 50% ou um pouco mais das pessoas. Por quê? Porque, né, a outra metade das pessoas do mundo, se não for muito mais, que eu acho que é muito mais do que isso, são pessoas que elas não possuem mais, né, um código moral interno dentro delas, né? Elas têm consciência, mas elas não têm aquele código moral, isto é certo, isto é errado. Não é mais como, né, a gente tinha essa consciência de um Deus justo, um Deus santo está observando você. Adão e Eva sabiam disso. Hoje a humanidade se afastou tanto de Deus, né? Tem tão pouco temor a Deus. Eles têm feito calar as suas próprias consciências. Eles têm endurecido os seus corações de uma tal maneira, né, que não sente nem culpa pelas coisas que eles fazem. Então, essas pessoas, elas não respondem à própria consciência se sentindo culpadas, mas elas respondem sim ao medo de represálias externas. Medo de serem punidas, de serem pegas, tá?
Então, é aquela coisa que elas pensam assim, não é pecado roubar. Pecado é se você for descoberto. Veja bem o código moral dessas pessoas. Elas, portanto, não creem num Deus que está vendo todas as coisas. A 0,% dessas pessoas, elas já nasceram sem medo de nada. São os psicopatas. E aí esses não têm medo nem de represália, não têm medo de nada. Eles são impossíveis de serem educados, já nascem assim, né? Sei lá, é um tipo de possessão de demônio. Esses psicopatas, eles não sentem culpa, não sentem medo, eles são capazes de qualquer crime hediondo, sim, na maior frieza, sem qualquer culpa, tá? Tem um segundo grupo, esse é o primeiro grupo, tá? Eles nascem assim, sem qualquer medo, qualquer regra, né? Não tem nem jeito de educar uma criança assim. O segundo grupo, aliás, esse primeiro grupo aqui, desses que nasceram sem medo de nada e tal, o anticristo possivelmente está neste grupo. Ele já nasceu perverso, não é? Desde criança, manifestando as obras do diabo. Um segundo grupo tem medo de ser pego, da represália externa, né? De ser pego com a boca da botija. Então, já é uma coisa que faz com que a pessoa tenha um certo freio, tá? Tem um terceiro grupo de pessoas que elas têm medo dessa represália externa, de ser pego e ser punido, e elas ainda têm também medo do julgamento divino, elas ainda conseguem perceber que existe um julgamento divino à espera de todos nós. Tem um quarto grupo, que além do medo de ser pego, da represália, tá bom? Eles têm medo do julgamento divino também, e eles ainda têm vergonha. Que bom, esses ainda sentem vergonha, se for pego fazendo coisa errada, ainda sentem vergonha. E tem um quinto grupo que tem todos esses medos, medo de ser pego com a boca na botija, de ser julgado um dia por Deus, que tem medo de ser exposto ao julgamento das outras pessoas, de passar vergonha, e eles têm um código interno neles que é rígido, que é imutável, eles são, né, rigorosos até demais da conta, e então eles sentem culpa por tudo, até pelo que não tinha que sentir, eles sentem culpa. E tem um sexto grupo de pessoas, que é como este grupo anterior, que tem todos esses medos, tem um código interno moral, mas é um código interno moral flexível, saudável, que sabe, né, discernir o que realmente você precisa ter vergonha e sentir culpa. Né? Você não exagera com coisas que, né, não tem cabimento você sentir culpa com aquilo. Esse sexto grupo, portanto, eles têm medo, eles têm vergonha, eles sentem culpa, e tudo isso são freios. Né? A pessoa vai crescendo com esses freios para que ela tenha uma personalidade saudável. Isso é necessário para todo ser humano. A vergonha, ela é o medo de ser alvo de zombaria, de humilhação, de ser exposto diante dos outros. Por isso ali fala, né, no Isaías 50, que ele, né, foi exposto, Jesus Cristo foi exposto a tudo isso, a zombaria, humilhação, né, crucificado nu, passou tudo isso no nosso lugar, todo tipo de vergonha ele passou, né, ele foi alvo de tudo isso, tá? Mas esses sentimentos todos, eles são, né, uma maneira da gente ter limites e poder, então, ter esse código moral interno que vai fazer com que a gente seja ser humano saudável e até mesmo tenha chances, né, de salvação. A experiência da vergonha e da culpa estão vinculadas ao universo moral. Tem a ver com os códigos de moral, né? A sua moralidade. Mas o que aconteceu
é que a moralidade dos nossos dias agora mudou. Antes, o que era vergonha, hoje o povo não considera mais, né? Então, essa noção de moralidade está ligada à nossa ética. A nossa ética é aquilo que norteia o que é certo e o que é errado. Tá bom? E essa ética se tornou negativa. As coisas estão indo para um rumo que não está bom. Os estudiosos, eles concordam que há um declínio de respeito à autoridade. As pessoas não respeitam mais a autoridade. O modelo familiar patriarcal foi quase completamente destruído. O pai, ele não é mais uma figura de liderança dentro da sua casa. Então, os filhos não podem mais olhar para o seu pai e reconhecer nele a autoridade que é tão necessária para que a gente cresça saudável. Então, eles não têm mais uma referência de Deus, da autoridade do nosso Pai Celestial, dentro da própria estrutura familiar. Houve um enfraquecimento dessas figuras de autoridade. Inclusive, né, essa figura de autoridade transcendente, que é o próprio Deus. Com isso, cada pessoa está escolhendo o seu próprio código moral. Não estão mais seguindo o código moral da palavra de Deus, que sempre norteou o nosso mundo cristão. Então, o nosso mundo cristão, o mundo ocidental, os povos, né, que foram cristianizados e que receberam, né, um código moral da palavra de Deus, que temem ao Senhor, eles estão esquecendo de lá da palavra de Deus, e com isto, o código moral cada um faz o seu próprio código moral, cada um decide o que é certo, o que é errado. Isso acontecia lá no tempo de Juízes, né? No Antigo Testamento. Cada um fazia o que dava na cabeça, não tinha orientação. Então, a culpa, ela mudou também. Hoje, às vezes as pessoas se sentem culpadas por elas não serem transparentes nos seus relacionamentos, por não serem autênticas, né? Porque hoje você se expõe tanto na internet, no Facebook, para tudo que é lugar. Hoje você tem que mostrar quem você é nas mídias, né? Você tem que passar aquela imagem. Então, às vezes, quando você não passa aquela imagem maravilhosa, você sente culpa, né? Então, mudou assim completamente o código de moralidade. Outras pessoas também, elas podem se tornar vergonha para mim. Então, o que acontece? O menino, quando ele vai entrando ali na pré-adolescência, na adolescência, ele já não quer mais andar com a mãe do lado dele, porque ele começa a sentir vergonha da mãe, vergonha de estar andando com a mãe, porque agora ele pensa, eu já sou um homem, já sou um homenzinho, né? Não sou mais filhinho da mamãe, né? Ou às vezes quando você tem uma pessoa usuário de drogas na sua família, né? Você é uma família cristã, aquilo é um motivo de vergonha, é algo que você gostaria de esconder das outras pessoas. A vergonha é tudo aquilo que gostaríamos de esconder e se torna visível aos olhos dos outros, seja por causa de você mesmo, seja por causa, né, de outra pessoa. Às vezes o teu marido é um homem violento que te bate e você, né, de uma maneira disforme, né, você, em vez de denunciá-lo, você sente vergonha de ter aquele marido que te bate e você oculta isso de todo mundo, né, com medo que um dia alguém descubra aquilo de errado que tem na sua vida ou na vida da sua família, né? Mas neste caso, a luz de Deus precisa entrar. Então, a vergonha é o medo de ser desprezado ou ser descoberto. É como se fosse uma situação irreparável. Quando você sente vergonha, você tem a sensação que você é uma pessoa errada, que você vive uma vida errada e que aquilo ali não tem jeito, que aquilo não tem maneira de ser consertado. Essa é a vergonha, algo que não pode ser reparado, né? Diz respeito a quem nós somos. É diferente da culpa, que a culpa ela pode ser expiada, né? Pode ser corrigida. Amém? Bom, eu não sei aqui se eu consegui
terminar essa parte da culpa, porque era muito longa, você procura, tá, o programa anterior a esse, que eu falei muito sobre a culpa, muitos trechos bíblicos, ok? E você pode ir lá, porque eu acho muito importante uma compreensão mais profunda dessas coisas. Para você que não tem vergonha e precisa, e para você que sente vergonha daquilo que não era para sentir, não é? Jesus, ele levou sobre ele toda a nossa vergonha, porque ele tomou sobre ele todo o nosso pecado. Agora você não precisa mais andar pecando e não precisa mais ter do que se envergonhar por causa do pecado, né? Leve todo o seu pecado, toda a sua carne para a cruz em Cristo Jesus e você vai experimentar a liberdade que isso te dá de você não ter mais do que se envergonhar, de você ter uma consciência clara, sem culpa, na presença do Senhor. Amém? Bom dia a você também, André, quando é que chegou? Agora nós terminamos a nossa participação aqui hoje. Conseguimos terminar o assunto da culpa. E vou, né, no próximo programa, a minha ideia, o meu plano, não sei o plano de Deus, nós vamos continuar falando sobre aquele molho envenenado. Vamos ver como Pedro escapou por pouco de receber o pão molhado que Jesus deu para Judas, ok? E isso é uma coisa assim, um ensino aqui muito bacana, né? Que é fresquinho, que eu recebi do Senhor, ok? E nós vamos ter algumas respostas interessantes, porque algumas vezes nós perguntamos para Deus, né? Por que é que nós somos afligidos? Por que é que o Senhor permite que o diabo faça conosco o que fez com os discípulos de Jesus, que ele nos ciranda, que ele nos prova? Nós vamos ver sobre tudo isso. Eu espero vocês quarta-feira às 10 da manhã, tá bem? Fiquem na graça, fiquem na paz do Senhor, ok? E não se esqueçam, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Busque refúgio no Senhor. Vá para o seu canto de oração, vá ler a palavra e você vai receber forças que nós precisamos mais do que nunca nesses dias. Amém? Tchau. Já chegou. A Impacto não é só diferente.